Ora, bem-vindos, muito obrigado. Depois de 7 horas de tentativas e erro, lá conseguimos. Muito obrigado por terem vindo, por estarem presentes. Episódio número nove do Wine Talks. Hoje vamos falar sobre Setúbal e temos 3 convidados de luxo. Luís Mota, capitão, Qualidade de Sobral, Mariana Siqueira, da Garrafeira Imperial, e o meu amigo Rodrigo Salgado, que tem uma página, um wine lover como eu, Wine with Salt. Muito obrigado por estarem presentes. Eu ia começar aqui, já trazendo bastante isto, por pedir ao Luís que falasse um pouco da Herdade do Setúbal, para quem não conhece, um bocadinho da história, dos vinhos, pronto, um overview do teu projeto, se faz favor. Então, antes de mais, olha, boa noite a todos. A Herdade do Setúbal é um projeto de família. Eu estou como quinta geração há cerca de 15 anos. Neste ano vou fazer 16 anos que estou no projeto, juntamente com os meus pais. Neste momento nós temos 85 hectares. Destes 85 hectares, 20 são de vinha. Destes problemas do aquecimento e estas mudanças todas que nós estamos a sentir e preocupações na agricultura, optámos nos próximos anos manter apenas entre 15 a 17 hectares. Os restantes 3 hectares não vamos terminar com a vinha por completo, mas há terrenos que nós temos que nos últimos anos começámos a perceber com a nossa equipe, a família, que não eram tão bons para produzir vinha ou uva. Então as melhores videiras que nós temos plantadas vamos permanecer, e o restante que não está tão bom iremos arrancar e vamos substituir por bosque. Portanto, iremos fazer uma vinha misturada com floresta. Alternativa, não é uma floresta à base de 2 ou 3 culturas, irá ser mesmo floresta com cerca de 40 a 60 espécies de árvores. E, portanto, à volta da vinha já estamos a fazer este percurso, e dentro da vinha vamos começar também a fazer o que nós chamamos mosaicos florestais. Vamos começar provavelmente para o próximo ano, 2024. Devemos terminar para 2026, não vamos fazer tudo de uma só vez. Vamos também tentar perceber quais é que são as culturas que se vão adaptar melhor aqui na Herdade do Setúbal. Portanto, nós neste momento, para além de termos vinha, somos produtores de cortiça e também somos produtores de pinha. Também temos depois de trabalho, temos andado a trabalhar numa lógica com animais, porque desde 2012 temos andado numa vertente cada vez mais orgânica, e em 2017-18 começámos oficialmente a tornar-nos mais biológicos, não só na vinha, mas juntamente com a floresta. Hoje em dia nós falamos de uma agricultura biológica e às vezes ficamos só num ponto que é a vinha e temos outros core business à volta que não são biológicos. Nós optamos por fazer o percurso total. Portanto, são os ciclos floresta, vinha, tentar encontrar um ciclo sustentável dentro do nosso projeto vínico. Portanto, é uma vinha. São vinhas perto da praia de Porto Covo, estamos a 9, 10 km de Porto Covo. Como devem conhecer esta zona, estamos a falar da Costa Alentejana, ou Costa Vicentina. Eu defendo como Costa Alentejana porque estou geograficamente no Alentejo, mas a nível de denominação de origem controlada, ainda fazíamos parte da região de Setúbal. Somos dos últimos produtores, somos eu e há outro projeto do meu vizinho, que também quedamos muito bem, que é a Corocinha. Somos os últimos 2 da região de Setúbal, mais a sul. A Herdade, neste momento, como disse, dentro da vinha, temos uma panóplia gigante de castas. Cada vez mais temos a preocupação de pensar em vinhas de field blend. Claro que vamos sempre ter, tem a ver com o historial e como nós pensamos também, ter vinhas em monocasta, mas devido a este problema do aquecimento global, novas pragas, altas temperaturas, falta de água, o field blend achamos que é o futuro aqui na Herdade, porque acho que castas autóctones, castas podem também não ser autóctones. Eu posso falar, por exemplo, do Cabernet Sauvignon, que nós temos aqui, mas é um Cabernet que foi plantado pelo meu avô, então um Cabernet muito específico
e adaptou-se muito bem aqui. Mas tentamos trabalhar entre castas portuguesas e francesas. Desculpa interromper. Esse Cabernet, tu fazes vinho com o Cabernet ou não? Fazes O algum quê? vinho? Se fazes algum vinho com esse Cabernet? O Cabernet Sauvignon geralmente é para os meus clássicos. Clássicos que falam sobre o herdado subalpino. É um clássico. Depois já explico qual é que é a diferença do herdado subaltinto com o Caios Tinto. São os dois vinhos que estão. O Caios é uma homenagem ao meu trisavô e o herdado Sublal é uma linha que os meus avós há 50, 60 anos desenvolveram e, portanto, o Cabernet sempre esteve presente e portanto, nós optamos por manter esta casta sempre luteada com castas portuguesas. Portanto, quando vocês provam o herdado Sublal Tinto, não vão buscar pirazinas, não vão buscar as notas típicas do Cabernet, porque está, para além dela, trabalhamos também com 4 castas portuguesas envolvidas com ela. Portanto, o Cabernet é uma casta muito poderosa, a nível aromático e de degustação gustativa, e, portanto, mesmo trabalhando com o Alicante, com o Castelão, com o Aragonês e um bocadinho de Bastardo, ela perde a sua, está lá presente, mas não tem aquela presença como nós estamos habituados a ver vinhos como Bordeaux. Portanto, eu não defendo o meu herdado Sublal como estilo bordalês. Defendo como estilo português. Nada disso e já vamos lá quando tiramos os vinhos e falamos também um bocadinho do estilo, que é um estilo muito Sim. característico, não é? É por isso que eu também gosto e este programa é um bocadinho o espelho daquilo que é o meu gosto pessoal também, não é? Convido os produtores que eu gosto, as pessoas que eu gosto, e este tem um estilo de pouco álcool, pouca intervenção e também preocupação ecológica, tem tudo a ver com aquilo que eu gosto. Mas eu queria passar agora um bocadinho aqui também à Mariana, para ela... olá Mariana, obrigado por estares presente. Garrafeira Imperial, fala-nos um bocadinho da tua garrafeira, para quem não conhece, na capital. Pronto, realmente a Garrafeira Imperial hoje em dia são 4 lojas. Neste momento eu estou na Casa-Mãe, na loja principal aqui no Príncipe Real. E para quem ainda não conhece, recomendo a visita, claro. Mas é uma garrafeira que começou em 2017. Estávamos situados na Rua do Alecrim. E essa loja era uma das salas de um restaurante. E era um espaço bastante reduzido, quem conheceu sabe, tinha um terraço muito giro onde fazíamos provas e era uma das salas então do restaurante. E com a pandemia, lá está, o azar de uns é a sorte de outros e conseguimos esta localização no Príncipe Real e mudámos-nos para cá. O nosso foco sempre foi o de colocar o vinho português no mapa para toda a comunidade internacional e nacional também, porque muitas vezes o nosso vinho é muito desvalorizado dentro e fora de Portugal. E a nossa ideia e o nosso foco sempre foi trabalhar com uma seleção de vinhos muito apertada, com uma curadoria feita a dedo. Escolhemos aqui os vinhos realmente que nós queremos e gostamos de trabalhar e que achamos que representam bem o nosso país. Portanto, em cada região vamos à procura dos produtores que representam bem a sua região, o seu terroir, os seus costumes e que produzam bastante qualidade de forma a representar Portugal, no fim de contas. E temos vindo a desenvolver esse trabalho cada vez mais, sempre com esse foco de levar Portugal mais longe. Boa. Parece muito bem. Rodrigo, meu amigo, que tem uma página que é o Wine with Salt. Salt, que eu presumo que seja Salgado, Rodrigo Salgado também, não é? Que tenha a ver com o teu nome, mas também um trocadilho, não é? Provavelmente aí com a Wine with Salt, um vinho ali com sal, ou seja, algo diferente à volta do vinho, certo, Rodrigo? Sim, mas a relação é mais com o meu apelido mesmo, do meio, que é Rodrigo Salgado, que é como eu sempre fui conhecido, tanto na escola, na faculdade, enfim, no trabalho. E pronto, resolvi adotar esse trocadilho na hora que criei o Instagram e tem funcionado bem, tem corrido bem.
Tem sim, senhor. Eu sigo as tuas publicações. À quinta-feira, depois tens aí umas publicações de vinhos com uma boa relação qualidade-preço. Tens subido um bocadinho o preço, mas eu convido também toda a gente a acompanhar aqui a página do Rodrigo, que ele tem coisas muito interessantes à volta do vinho e sempre também aqui com o quê de inovação. Voltando aqui um bocadinho ao Luís. Luís, eu tinha aqui só uma... Sérgio, sim? Antes de mais, agradecer o convite, né, para participar dessa live com vocês. Tá? Há tempos que eu não fazia uma live, já desde a época da pandemia, quando aquilo virou uma epidemia, né? Desde então, nunca mais fiz lives, então agradeço aí o convite. De nada, Rodrigo. Eu é que agradeço e a vossa paciência, todas as dificuldades técnicas, e é sempre para mim um prazer. Este programa eu também o faço porque faço com prazer. Se não tiver prazer disto, não vale a pena estar a fazer. E também conheço pessoas novas e aprendo sempre muito com cada um dos convidados. Voltando aqui ao Luís. Luís, Herdade Setúbal e Santiago do Cacém, correto? Não está errado? Não estou a dizer errado. Pronto. O que é que este terroir tem de especial e único para tu poderes produzir vinhos numa região de Setúbal que é conhecida pelo moscatel, por vinhos um bocadinho diferentes daqueles, bastante diferentes daqueles que tu produzes, não é? Basta ver aí Melinda Freitas, por exemplo, que é uma senhora muito conceituada e que pôs no mapa um bocado a região, mas por vinhos muito mais massificados, não é? E o teu projeto é um projeto mais de nicho e um projeto, digamos, onde essa vertente ecológica, ou pouco álcool, pouco uso sulfuroso, pouca intervenção, portanto, consegues ter vinhos muito frescos, com baixa graduação alcoólica e como eu costumo dizer, com muita bebibilidade, ou seja, tu bebes uma garrafa, estamos aqui das vinhos, vamos falar sobre eles, mas eu entretanto já abri o rosé, já provei outros vinhos também, e são vinhos que tu bebes muito rápido, porque dão prazer a beber, não é? E pelo baixo teor de álcool, ajuda também a que eles sejam mais fáceis de ver por esse motivo. Ou seja, o que é que torna este terroir tão especial para tu conseguires fazer este tipo de vinhos? Em primeiro lugar, é um território difícil de trabalhar. Aqui a Costa Alentejana tem coisas muito interessantes, mas tem coisas muito complicadas. Daí ser uma zona que foi sempre muito pouco explorada e não sei se quando vai ter sempre alguns obstáculos. Começo pela parte dos obstáculos, depois vou pelas qualidades. Os obstáculos estamos junto ao mar e, portanto, antes de haver criações de barragens aqui, junto ao mar e junto ao Rio Sado, o mar e o Rio Sado tocavam-se nesta linha entre a Serra de Santiago e a Serra do Cercal, que é onde eu estou. Portanto, uma parte da minha água que eu tenho na herdade é salgada. Portanto, é um trabalho que não é fácil. Hoje em dia, se estás no Alentejo, e é irmos ali para a zona do Alqueva e o Alqueva tem um boom porque tem água. Aqui, como não tens tanta água, a água não é de boa qualidade e, portanto, tens de fazer um investimento à água de dessalinização, tens de fazer trabalhos de compostagem, de melhoramento do solo. Portanto, visto os custos, é muito mais elevado do que isto para as zonas do Alentejo de dentro. Portanto, este é um dos grandes obstáculos. Depois tem uma coisa que eu acho que é bastante interessante, como estou dentro do vale, não é como o Douro, que é um vale vertical muito bem presente, que é um vale muito mais horizontal. Portanto, tenho a norte a Serra de Santiago, a sul a Serra do Cercal, ao oeste tenho o mar, portanto tenho Porto Covo a 9, 10 km, e a este tenho a 16, 17 km o Rio Sado. Portanto, tenho aqui uma coisa que é bastante interessante, tenho amplitudes térmicas de cerca de 20 a 22 graus. Portanto, à noite, durante o dia, posso ter 37, 40 graus, mas chega à noite e até de manhã e tem temperaturas entre os 19 e os 17 graus. Portanto, só aí dá-te logo uma sensação, como tu disseste e bem, de um estilo fresco. Depois a acidez tem a ver com a proximidade do mar. Como estamos muito próximos do mar, a acidez é contribuída nesta vertente. A estrutura, a mim aparece-me, portanto, hoje vamos provar um branco com estrutura, é uma vinha nova, mas parece um branco com mais idade, porque como há oscilações de temperaturas, exatamente, o Rodrigo, obrigado Rodrigo, portanto aqui temos o Recio, que é uma vinha velha, e é verdadeiramente uma vinha velha. Conseguimos ter um branco com estrutura
que não é normal muitas vezes deste tipo de vinhos brancos que nós estamos habituados. Por sua vez, para acabar, eu acho que tem a ver com produções baixas. Como nós estamos com uma vertente orgânica de não trabalhar com herbicidas, pesticidas, adubos, vamos ter sempre produções mais baixas, temos cachos muito mais pequenos, mas temos vantagem quando tens um cacho com bacos pequenos, tens muito mais concentração aromática e de sabor, muito mais persistente. Portanto, em vez de depois estar a trabalhar artificialmente o vinho, eu já trabalho desde outubro do ano passado. Portanto, eu acabo uma vindima, começo a preparar a vindima passado 15 dias da última vindima. E começo a ter, portanto, começo a trabalhar com pestagens, começo a trabalhar podas, começo a trabalhar sementeiras dentro da vinha. Aí isto vai tudo contribuir para também depois, mais tarde, ter um conceito de vinhos mais de autenticidade, de personalidade, tem a ver um bocadinho com isto. Não sei se respondi à tua questão. Sim. Luís, só uma coisa assim rápida. O Rodrigo, que faz o Espera, não é? Trabalha contigo, certo? Ou não? Sim. Ou já trabalhou? Portanto, Não, trabalhamos. Sim, trabalhamos. Sim. O Rodrigo nós temos uma maneira de pensar muito uniforme um com o outro, portanto, e gostamos de provar muita coisa em conjunto e temos ideias muito semelhantes. Está aqui um bocadinho com o modelo também, não é? Está um bocadinho, mas não é nada, não tem nada que espera isto, não tem nada a ver. Mas está aqui o qual, a intervenção, não é? Pronto, está aqui um bocadinho também esse, que é a linha dele, não é? E os projetos não têm nada a ver, Sérgio. O meu projeto é muito mais de agricultura regenerativa, em que posso misturar também de permacultura e agricultura sintrópica, e o Rodrigo vai para outra linha. Portanto, é um tema que eu e o Rodrigo, eu vou estar olha, posso dizer aqui uma coisa muito interessante. Como eu disse há bocado, eu se tenho um sobreiro, uma oliveira, um modernheiro, um freixo, portanto estamos a falar de árvores dentro da vinha, a maioria dos produtores que eu conheço, quase todos arrancam as árvores. Porque vai fazer sombra, vai complicar o trabalho da máquina e, portanto, isto é um tema que eu e o Rodrigo temos sempre que ele vai lá, tem um sebreiro, 2, 3, 4 sebreiros novos, ele diz, epá, o que é que vamos fazer a este sebreiro? Ele vai ficar, porque um dia eu vou perder produção. Eu sei que mais cedo ou mais tarde, devido ao aquecimento global, todos nós, poucas regiões no mundo, quase todos vamos perder produções. E eu prefiro, ok, vou perder uva, vou perder vinhas, mas eu vou fazer uma regeneração do meu vinhedo. Ou seja, morreu a vinha, mas apareceu-me um sebreiro, apareceu-me um zambujeiro. Portanto, eu não estou a contribuir para um pré-deserto, eu estou a contribuir para uma diversidade, para a biodiversidade, e, portanto, nós é que estamos formatados pelo sistema, é que a vinha só pode ser vinha. E hoje em dia, porque é que nós não podemos ter outro tipo de árvores misturada com vinha? Nós vamos a regiões cá em Portugal e lá fora, e temos amendoalde, temos oliveiras, temos outro tipo de árvores misturadas com vinha. Nós é que mudámos este parâmetro, porque metemos muitas vezes à nossa frente e, em primeiro lugar, uma máquina, e esquecemos às vezes de um trabalho que pode ser feito de forma artesanal e numa lógica de contributo com a natureza. Portanto, tem a ver um percurso que eu tenho feito diferente. Eu e o Rodrigo temos aprendido muito um com o outro, eu com uma vertente muito mais neste aspecto de agricultura sintrópica, ele também tem a pouco e pouco acreditado mais neste conceito, mas é interessante que o meu projeto e o dele de Espera são completamente diferentes a nível de viticultura. Mas o Luís, os sobreiros estão mesmo no meio das vinhas, não? Os sobreiros estão mesmo pegados aos pés das videiras. Significa, imagina que tens videira a videira, metro a metro. No meio de duas videiras tens um sobreiro. E, portanto, o trator vai sempre conseguir passar. Significa que ou aquelas duas videiras vão se adaptar e vão sobreviver, vão crescer juntamente com o sobreiro, ou chegam-se a um ponto que o sobreiro vai ocupar o espaço delas. A minha questão é, ok, posso perder vinha, posso perder uva. Ninguém sabe qual é que é o futuro.
A questão, para mim, coloca-se que é, ou que seja, se nós não mudamos este modelo de negócio agrícola, daqui a uma década o Alentejo tem à vontade mais 1 grau de temperatura. Porque se não temos sombras e se não temos maneira de fixar água na terra, portanto, é com base de estratos florestais que nós conseguimos produzir precipitação de água. Portanto, se nós só temos um tipo de extrato, portanto, avinhão extrato médio-baixo, vai ser muito mais difícil de haver uma acumulação de nuvens e de água. Portanto, eu tenho que pensar, se eu estou com um problema de água, e cada vez vamos ter, quase o Alentejo todo, falta de água, e eu tenho que pensar, eu vou utilizar água no futuro ou vou reduzir drasticamente a água? E se eu reduzir drasticamente a água, vou perder também vou perder produção e vou perder vinha. Portanto, eu tenho que pensar nestes dois modelos que é, ou seja, eu tenho que manter a temperatura igual à que temos atualmente ou tenho que baixar meio grau ou 1 grau. Baixar meio grau, na próxima década não é uma vitória. Se subir baixar um grau, para mim é mesmo é tirar o chapéu à minha equipa e à minha família. Portanto, isto não é um projeto só meu, é um projeto de uma comunidade. Portanto, envolvo não só o meu projeto juntamente com a minha família e equipa, mas também tenho de envolver a comunidade, que são os meus vizinhos e a população. Daí eu chamava que realmente isto é que é biológico. Biológico, nós falamos muito de eliminar químicos, de fazer uma intervenção baixa. Biológico para mim é pessoas, passar know-how, ganhar trocas de informação. Portanto, acho que o futuro passa por aí. Acho que é uma abordagem muito, muito interessante. Acho que é uma abordagem muito interessante e que faz todo sentido. E estamos numa fase em que vemos nas notícias 50 graus, 52 graus na China, nos Estados Unidos, seja onde for, não é? Portanto, assusta um bocado isto está a acontecer. Antes de passarmos a falar sobre os dois vinhos que temos aqui para provar, eu queria só fazer aqui uma pergunta rápida à Mariana e outra ao Rodrigo, uma coisa muito rápida. Eu queria perguntar à Mariana em relação aos vinhos de Setúbal, em que o tema que eu escolhi é Setúbal para além do Moscatel, não é? Portanto, Moscatel de Setúbal toda a gente conhece, não é? Obviamente. Mas como é que é para uma garrafeira vender vinhos da região de Setúbal, não é? Mesmo estando em Lisboa, não é? Claro que se fosse a garrafeira no Porto ainda seria mais difícil vender vinhos da região de Setúbal, como seria de Lisboa, por exemplo, não é? Não tem a ver só com Setúbal, não é? Tem a ver às vezes com essa regionalização ou esse sentido territorial. Como é que tu vês isto, Mariana? Realmente, acho que há aqui várias questões. A questão do moscatel pode parecer uma bebida muito conhecida e uma bebida muito consumida, mas na realidade, em ambiente de garrafeira, acaba por não ser uma bebida muito procurada, mesmo o moscatel. Porque fora de Portugal é muito pouco conhecido, não tão conhecido nem de perto nem de longe como o vinho do Porto ou como o vinho de Madeira. Então o moscatel terá uma procura muito menor em termos de consumidor estrangeiro e mesmo em termos de consumidor português assiste-se a uma procura de moscatéis de gama muito baixa, portanto compra-se nos supermercados e não os moscatéis com indicação de idade, com 10 anos, com 20 anos, uma colheita, produtores que são emblemáticos na produção de moscatel. A verdade é que as vendas não são assim tão altas em ambiente de garrafeira, pelo menos aqui na Garrafeira Imperial, na experiência que tenho, não é uma bebida tão procurada. Quando passamos para os vinhos tranquilos, e falamos de vinhos brancos e vinhos tintos de Setúbal, a verdade é que a procura ainda é mais pequena. No entanto, é realmente desafiante vender vinhos de Setúbal, porque não é Douro e porque não é Alentejo. E porque ao passar dessas duas regiões, também não é Dão nem Bairrada. E depois, ao passar dessas duas regiões, não é bem Lisboa, que é onde estamos neste momento, e poderíamos levar o argumento de venda por aí, não é? Que tal provar os vinhos da região de Lisboa, que é onde estamos neste momento. Então, o argumento de venda é um bocadinho mais difícil que isso. Vamos muito pela questão de ser perto, de ser próximo daqui. Que tal provar um vinho de Setúbal, já ali do outro lado do rio,
o terroir é diferente do terroir aqui de Lisboa, e mostrar nos tintos, mostrar muito Castelão. E nos brancos, eu não sei, eu penso que ainda não há uma casta como há o Castelão nos tintos, eu acho que ainda não há uma casta dessas nos brancos, para dizer que a procura temos que analisar por aí para comunicar a região. Realmente é uma região que não temos muitas referências em loja, não trabalhamos com as casas massificadas, trabalhamos com alguns vinhos de herdade cebual. A verdade é que nos últimos anos penso que temos vendido mais, não é, Luís, dos teus vinhos. Verdade. Acho que no último ano e meio temos tido um consumo sim. Mariana, também são vinhos, lá está, que o Setúbal, para além do Moscatel e dessas empresas de massa, não é, que vendem vinhos no supermercado, um projeto como este tem que ser explicado, mas depois também quem prova facilmente percebe que está a provar uma coisa boa e diferente, desde que gosta desse estilo, que é muitas vezes volta a buscar outra de vez. madeira, quem gostar de madeira, de alta, não é? Muita extração, não vai gostar disto, não é? Que é o que eu não gosto neste momento, não é? Pronto, mas quem quiser isso, vai ver mais tarde. Rodrigo, e tu como é que vês esta situação da região de Setúbal? Tu consomes vinhos de Setúbal? Recomendas? Concordas um bocadinho com a Mariana que é uma região mais difícil por causa desta grande diferença? Moscatel, massas, não é? E depois aqui microprodutores, que não é só o Luís, é mais 2 ou 3 na região, mas não deverá ser fácil também a vida deles, não é? Não, assim, eu até pela nacionalidade tenho muito contato com o público brasileiro, né? Então o público brasileiro quando chega aqui vai na região de Setúbal é sempre ou a José Maria da Fonseca ou a Bacalhau, né? E o Horácio Simões também podia ser. O Horácio Simões também é porreiro. Ele faz vinhos. O público brasileiro não conhece. Mas é mais próximo do Luís, não é? O Horácio Simões é mais próximo do Luís no sentido que é um bocadinho, não é tão grande como esses, não é? Mas temos Bacalhau, a José Maria da Fonseca, nem Casa Hermelinda Freitas o público conhece bem. Então tem esses produtores mais massificados. Assim, para mim tem espaço para todos, né? Óbvio, não vou aqui criticar nada, então para mim tem espaço para todo mundo. Claro. Mas realmente os produtores que eu mais tenho bebido daquela região o Porto Carro, né? Eu já bebi várias referências deles e gosto muito. Sim. A verdade do Cebolau, eu confesso que eu conheço pouco, só tinha bebido até então o Palhete e agora o Clarete e esse branco. Mas assim, é realmente uma região que eu bebo pouco, porque o que acaba chegando em maior quantidade são os produtos mais massificados, né? Mas, enfim, aquela zona ali mais próxima da costa, como o Luís falou, que são as vinhas deles. Eu acho que é uma região muito interessante, tá? Que os vinhos ganham muito ali pela proximidade do mar. Então, são vinhos que eu tenho buscado provar. Eu, como grande fã dos vinhos brancos, acabo optando mais pelos tintos com uma menor graduação alcoólica, como é o caso desse Clarete aqui, como era o caso do Palhete também. Enfim, é um tipo de projeto que eu tenho vindo a beber mais e mais, entendeu? Então, parabenizo o Luís aí pelo trabalho, gostei de ambos os vinhos e espero que o público venha conhecer cada vez mais esse perfil e não só aqueles produtores mais massificados, que novamente tem espaço para todos, mas acho que tem muita coisa boa ali também na região para se conhecer, além dos moscatéis de Setúbal, que também tem muita coisa de qualidade duvidosa e muita coisa muito boa. De qualidade, claro, é isso mesmo. Obrigado, Rodrigo. Luís, vamos então aqui adicionar aqui uma questão, só aqui uma pequena parte. Mariana, isso também é preciso... Qualquer questão que tenham, por favor, interrompam, não há problema. É para vocês também aproveitarem estes momentos para perguntar o que quer que seja e até exprimir o que pensam, como é óbvio. No fundo, acho que também é preciso irmos aqui por um outro panorama, que é a questão também do preço e do que é que o povo português, no geral, vamos agora mesmo generalizar,
o que é que as pessoas compram e levam para casa. É preciso perceber que as pessoas compram muito vinho nos supermercados por uma questão de comunidade. Vão fazer as suas compras da semana ou as suas compras do mês e realmente acabam por comprar algumas garrafas que vão consumir em casa, com os amigos, em jantares, em almoços, não interessa. Mas há muito poucas pessoas capazes de escolher o seu vinho com base no seu gosto pessoal ou com base numa crítica que leram numa revista ou num site. Existe muita compra pouco informada e, nesse caso, acho que vão entrar muito no que vem mais, que é o Douro e o Alentejo, e que vão ter uma comunicação talvez mais presente junto desse público. E mais uma vez, eu também acho que nada de errado com Bacalhau, Isabel da Fonseca e Casa da Hermínio Freitas. Realmente existe mercado para todos esses vinhos e é muito importante haver vinho em segmentos de preços mais acessíveis à maior parte da população, porque realmente temos que olhar também para o país em que vivemos, o valor dos ordenados e a cultura em vinho das pessoas. Então, num país em que o vinho faz parte da alimentação, em que faz uma parte integrante culturalmente e tradicionalmente é algo muito presente nas casas das pessoas, acho que é muito importante olhar para um país que tem o vinho nesse papel tão importante e tem ordenados que são baixos. Portanto, é incomportável adquirir garrafas de valores acima de 15 ou 20 euros. Às vezes, torna-se incomportável para muitas pessoas. Então, é necessário haver os vinhos nesses segmentos e que têm imensa procura e que muitas vezes levam o nome de Portugal também mais longe e comunicam a marca vinho de Portugal junto do consumidor estrangeiro e português. Agora, olhar para vinhos, como é o caso da Herdade de Ceboal, eu acho que aqui é olhar para um segmento de vinhos especiais, vinhos que são feitos com um propósito além do vinho. É um propósito maior, é expressar um terroir, é expressar uma região, é também empregar e mostrar e ensinar e educar as pessoas que trabalham, que visitam e que têm a possibilidade de apreciar estes vinhos. Portanto, aqui vamos enquadrar os vinhos da Herdade de Ceboal num patamar que é alto, não só de qualidade, mas em termos de trabalho do que tem vindo a ser feito. Então, são coisas diferentes muitas vezes, comunicar o vinho de Setúbal como os vinhos que nós já mencionámos e comunicar vinhos de Setúbal com uma qualidade que é mais cuidada, com um trabalho que é mais cuidado e, consequentemente, o produto que nos oferecem. É um nicho Concordo. de mercado totalmente diferente, né? Esse nicho do mercado da cebola é um nicho muito mais exclusivo. Correto. E não vai sair disso, né? E eu acho que é isso também que o Luiz pretende. Isso não ele sabe que isso não vai atender a todo o público, vai atender ali um perfil diferenciado da população que busca vinhos diferentes, fora da caixa, enfim, é esse o perfil. Mas, complementando só aqui o que a Mariana falou, foi exatamente com esse pensamento que eu criei lá a rúbrica do vinho BBB, que era vinhos até 5 euros. Depois aumentei para 10 euros. Agora vai para 10. A população tornou difícil os 5 euros. Mas é o que a população portuguesa, 95% da população portuguesa bebe, que são vinhos até 5 euros, no máximo 10 euros, entendeu? Então, no seu dia a dia, não é? Pelo menos no seu dia a dia. Eventos especiais, um pouquinho mais. Né? É verdade. É isso. É verdade. Isso eu sei e vejo isso pelos meus pais, também pelos vinhos que eles compram, não gastam às vezes mais do que 3 euros. Mas pronto, isso estava para um outro programa, mas é uma verdade indesmentível. Luís, vamos entrar então na prova dos 2 vinhos. Já vamos um bocado alargados no tempo, mas isto é sempre assim, é quando a conversa está boa. Eu começava aqui pela vinha do Rocio. Queria só fazer uma pergunta. Eu vi algumas garrafas, uma diz Herdade do Ceboal e outras só dizem Ceboal. Exatamente. Olha, ainda bem pegaste neste assunto. Tem a ver um bocadinho. Por exemplo, abri o rosé ao bocado, por exemplo, e diz Herdade do Ceboal. E tanto este como o clarete, não é, que eles estão aqui,
só dizem Sim. Ceboal, não é? Este é o vinho do Rocio, que tu vais falar, vou explicar isto, que é um vinho, como tu disseste, uma vinha velha, tem 12 graus de álcool, mas sem estrutura. Não é um 12 graus Sim. magrito, não é um magricelas. Mais vezes existem 12 graus, mas é magrito, não é? Gosto. Olha, vou começar por esta parte só para esclarecer a herdade do Ceboal e Ceboal. Para começar, quando tu viras o rótulo, isto quem tiver aí a garrafa à mão, há de reparar que o selo não diz Setúbal, diz Portugal. Portanto, é IVV. Portanto, este vinho não é caracterizado pela sua região. Isto porquê? Porque, como eu disse há bocado, quando comecei logo a falar, foi isto. Geograficamente estamos na costa alentejana, mas a nível de denominação é Setúbal. E hoje em dia, mais por um trabalho que tenho feito aqui na comunidade, portanto, voltando um bocadinho à economia circular, à componente de uma economia orgânica, é esquisito tu ires a um restaurante aqui local, seja a Porto Covo, seja a Vila Nova de Mil Fonte, seja ali na Comporta, e posso continuar aqui as zonas, e eles dizem, olha, isto é um produto local, e eles dizem, mas nós estamos aqui no Alentejo e isto diz Setúbal. Isto para o cliente é meio esquisito. E depois quem está a servir o vinho tem de dizer, não, porque isto respeita o distrito, começa em Almada e termina no Cercal. E durante anos e anos eu posso dizer que nós somos dos primeiros, juntamente com o Zé Maria da Fonseca, a certificar vinhos na região de Setúbal. Portanto, foi o meu avô com o pai do Domingos, na altura. E bem, quando começamos a ir por uma vertente de vinhos de baixa intervenção química, de vinhos sem manipulação, tu quando mandas um vinho para a certificação, eles têm de ser aprovados pela Câmara, por um grupo de pessoas, em que têm 1 minuto e meio, 2 minutos para avaliar. Infelizmente, este caso do branco que estamos a provar é um branco feito com 4 semanas de maceração pelicular. Ora, tem uma cor mais escura. Ora, para um provador que não sabe que isto é um curtimento ou um macerado, vai ter de identificar na cor do vinho que ele está oxidado. Ora, aí o vinho já está logo penalizado na Câmara. Então, esse é um curtimento, portanto, o quê? Esse é um curtimento, então. Este é um curtimento. Exatamente. Quanto tempo? E, portanto, um vinho que está oxidado logo no início da tabela vai ficar logo com nota negativa. E, portanto, eles acabam por chumbar um vinho dentro da Câmara de Provadores porque não tem a tipicidade da região. Como Mas eu tenho cada vez mais identificado... Desculpa, interromper. Isso não é só Setúbal, infelizmente. Isso acontece na tem Bairrada, todas as regiões. no Dão, nos Verdes, no Douro. Em todo o mundo. França. Não, são parâmetros que eu, na minha opinião, estou a falar como independente, não devo nada a ninguém e one lover, é que são parâmetros parvos, porque são muito rígidos e muitas vezes não definem a qualidade de um vinho. Pelo contrário, o vinho não tem tanta qualidade e sai como reserva em determinadas regiões, daquela região ou DOC. E estamos aqui na presença de 2 vinhos, qualquer um de nós 4, meus estares aqui, estamos a provar, isto tem qualidade, tem identidade, tem qualidade, não é? E tem uma matriz que poderia fazer parte de um microterroir de uma região. E assim não porque não é DOC. É parte, eu acho. Este vinho, para mim, tem 2 coisas que cada vez mais eu dou valor a isto, que é, nós voltamos à nossa raiz e à nossa origem. Eu estou a voltar à origem dos meus avós e bisavós, em tentar fazer vinhos como eles antigamente faziam, mas de forma analiticamente mais bem feitos, sem defeitos. São vinhos. Este vinho é um branco de 2020, vai agora em finais de agosto, faz 3 anos, e tem muito mais para dar em garrafa. Este vinho facilmente chega aos 10 anos na garrafa. Está super jovem, isso aí não é dúvida. Sim. Ele tem 2 anos de inox, não é? Não tem madeira isto, pois não? Não, os meus só tenho 2 brancos que têm barrica, que é o Cais branco, que lanço com 10 anos para o mercado, e o Lufinha branco, que lanço com 12, 13 anos para o mercado. Portanto, estes são os meus brancos que ficam entre 2 a 4 anos em barrica e depois ficam em garrafa. Portanto, é um conceito completamente diferente. Este tem quanto tempo de curtimento? É que o Rodrigo há bocado perguntou, se calhar não 4 semanas. Isto tem 4 semanas.
isto tem, 40, tem entre 30% a 40% de engaste, portanto é pisapé, macerado. Portanto, a manta, que é as grainhas, as películas, vão para baixo, o vinho fica ao de cima, é prensado e vai para... vai acabar o resto da fermentação alcoólica, portanto, a transformação do açúcar em álcool e inox com as borras. Portanto, este vinho, até tens na garrafa a dizer que é sujeito a criar depósito, porque não é filtrado. Portanto, E eu vi um bocadinho, eu estava agora aqui a mostrar, agora já abanei um bocadinho, já quase que desapareceu, foi para o outro lado, mas tinha agora aqui um bocado de depósito, não é? De depósito, sim, exatamente. Tinha aqui um bocadinho, é engraçado, tinha isto, mas de facto a mim surpreendeu. Eu apanhei agora, que estava a mostrar aqui, a tentar mostrar aqui para a câmara, e apanhei agora, mas é surpreendente porque tem 12 graus de álcool, tem de facto este toque de curtimento, maceração, não é? Portanto, e também com a cor. E é um field blend, mas tem estrutura, pá, está sobretudo super jovem. Eu abri este vinho alto e já disse ao Luís, acompanhei com parte da garrafa com um bacalhau assado na brasa e ele deu luta. Eu tinha dúvidas porque às vezes o bacalhau precisa um bocadinho de madeira, às vezes é mais untuoso para não dar aquele ar metálico que às vezes acontece quando um branco é demasiado fresco para o bacalhau, mas olha que ele ligou perfeitamente, talvez com a curtimento, não houve ali uma ligação perfeita com o azeite e tudo, portanto é um branco altamente versátil e gastronómico à mesa. Acho. Pá, a ideia, aqui mesmo neste vinho, a ideia são duas, que é, voltando um bocadinho à região, como estamos próximos ao mar, a mim não me faz sentido fazer vinhos alcoólicos. Faz muito mais sentido fazer vinhos ligeiros. Ligeiros não são leves, dá-nos prazer e dá-nos luta em beber. São pouco alcoólicos, têm pouco sulfito, são vinhos que são vibrantes na boca. Portanto, nós bebemos o vinho continua na boca mais que um minuto. Isto para mim é desafiante, fazeres um vinho como este, que é do Rossio, que é uma vinha com cerca de 13 castas misturadas, portanto é um field blend. Eu não consigo separar as castas, portanto recebo a uva toda misturada, meto no lagar e depois começa a fazer o tal contacto com as películas, que é o que nós chamamos de curtimento. Qual a idade das vinhas? E é uma coisa que tem entre 80 e 90 anos. Fantástico. E como é que tu consegues, se calhar... dizer que é uma vinha velha, portanto, e são vinhas que não são regadas, portanto, há esta coisa, o que é realmente uma vinha velha? Para mim, uma vinha velha é de 65, 67 para cima. Portanto, quando vêm com conversas a dizer que vinhas velhas têm 15, 20 anos, eu digo mesmo, e os produtores que estão no Planalto do Douro, os da Galiza, os daqui de Colares, ou de Sintra, portanto, são vinhas centenárias, são vinhas velhíssimas. Portanto, é isto. E por causa destas conversas, dos produtores tanto explorarem esta coisa das vinhas velhas, nós atualmente, nos próximos tempos, vamos começar a obrigar tudo o que é vinhas velhas, vão-nos exigir cadastros. Cadastro significa o ano em que foi plantada a vinha e que castas é que são, portanto tem de haver um rastreio. Portanto, depois o IVV ou o CVR vai dar o ok se podemos meter vinhas velhas ou não. Para mim faz-me confusão, e vocês que são consumidores e uns são vendedores, como é que existem vinhas velhas que têm produções baixas, difíceis de trabalhar a 3 a 5 euros. Há uma coisa que... Mas é uma questão de perceber o que é vinha velha e o que é que não é, e perceber o que é uma vinha velha, qual é que é a produção de uma vinha velha. Mas era o que falávamos há bocado das reservas, vinhas velhas, das camas curvadoras, e às vezes é isso que acontece. Mas se calhar isto por ser vinha velha, depois consegues ter os 12 graus de álcool, não é? Porque se tivesse uma vinha, se calhar com caixas misturadas que não fosse velha, se calhar uns dias ter 14 graus, 12, 11, não, pior. É pior. Quando são vinhas velhas são mais difíceis, porque geralmente são field blends. E quando são field blends tens mistura de muitas castas, tens maturações, tens uvas verdes, uvas maduras, uvas sobremaduras, e portanto tens de ter a sensibilidade de provar bagos antes da vindima e dizer, neste momento, dentro da minha cabeça, eu consigo ter uma percepção analítica e degustativa que a uva está perfeita para ser apanhada daqui a 2 ou 3 dias. Se for uma vinha nova,
a maioria já são regadas ou já são feitas de outra forma, portanto, isso são muito mais uniformes, portanto é mais fácil de fazer uma vindima e de definir o teor alcoólico. Isto, na minha opinião, como produtor e como viticultor. Vejo Claro, estes dois pontos. agora, se calhar pode ser anos em que não vais ter 12 graus, não é? Não vais conseguir, se calhar, encontrar esse Olha, vou-te dar um exemplo. grau, O ano é assim porque a vindima do ano passado, 2022, foi uma vindima muito atramada de se trabalhar. E pá, optei por apanhar a vinha do Recio com 11,5. E acertei com 11,5. Pensava que ele ia me dar ali uma margem de 11, 11,5 e acabou-me nos 11,5, como queria. E está com a mesma estrutura? Está a caminhar bem? Está vibrante mesmo. Está com uma... Pá, está muito, muito o mesmo estilo do atual. Que é interessante. Boa. E depois temos o Clarete, não é? É o outro vinho que estamos aqui a provar. Está ao contrário. Sim, o Clarete. Que é Castelão, 100%, não é? Exatamente. O Castelão, como nós falámos há pouco, o Castelão é uma casta, é a casta-mãe das zonas centro de Portugal. Falamos desde a zona do Ribatejo, a zona de Santarém, vai da região de Lisboa, passa por Setúbal e acaba ali na costa alentejana. É onde ela está melhor, é uma casta que gosta de umidade, tem muita dificuldade em adaptar-se em locais de muito calor, porque ela tem um problema que nós chamamos o escaldão. Portanto, se ela tiver muito calor, os baques ficam completamente todos queimados. Parecem que é pegar num cacho, meter dentro do forno, ligar 250 graus e fica preto. Isto acontece na vinha se houver muito calor. E aqui, basicamente, temos de voltar um bocadinho novamente ao conceito de origem, que é, no tempo dos meus avós, eles não bebiam vinhos com 14, 13,5, 15. Eles bebiam vinhos com 11, no máximo 13% de álcool. E é isto que nós temos de perceber. Têm pouco álcool, uma cor que eu acho muito bonita, uma cor muito aberta. Hoje em dia, quando nós vivemos muito do turismo, e o turismo pede muitas vezes Pinot Noir, Chardonnay e isto, e nós temos de saber promover o que é português. E o Castelão consegue fazer um trabalho muito semelhante, não é igual, mas aproxima-se de um Pinot Noir. E quando nós queremos trabalhar com o mercado externo, temos de fazer este percurso que é, ok, nós queremos promover o que é português, mas temos de nos aproximar dos perfis de gosto que as pessoas gostam. Sabem o que é um Cabernet, um Malbec, um Syrah, um Pinot Noir, é isso que nós nos temos de aproximar. E o Castelão, neste aspecto, faz um trabalho extraordinário. Só pegar aqui numa coisa que a Mariana há bocado estava a dizer por causa dos vinhos brancos. Eu concordo plenamente com o que a Mariana disse, que é os tintos, Castelão é a casta rainha da região. Os brancos, eu defendo 3 castas muito importantes na região, que felizmente foram substituídas e estão a ser substituídas a pouco e pouco, que é o Arinto, o Fernão Pires e o Boal. São os 3, a mim, é a minha luta, e o meu herdado, o Soblau Colheita, hoje não está em prova porque está escutado, é feito destas 3 castas. O nosso Orange Wine é só Boal, e o Fernão Pires e o Arinto são 2 castas que são as rainhas ali da zona. Só que as pessoas têm medo do Fernão Pires porque associam o Fernão Pires a moscatel. É tudo doce. E, portanto, vinhos doces não dá prazer, são enjoativos, são pesados. Mas pegando outra vez aqui um bocadinho na conversa do Rodrigo, agora passando ao Rodrigo, nós, como estamos próximos do mar, temos esta ferramenta e esta arma muito a nosso favor, que é, conseguimos apanhar a uva no ponto certo, com 11, 12, e temos uma acidez que completamente não vá lá. Temos uma acidez que compensa a doçura que o Fernão Pires podia dar. Portanto, o Fernão Pires na casa nunca é doce. No nariz pode ser doce, mas na boca é completamente seco. E eu acho que é por aí que as pessoas muitas vezes pensam Setúbal, são vinhos frescos, mas são doces. E é o que eu digo, pensem na costa, pensem na Arrábida, pensem nestes 2 pontos. Arrábida, norte, sul, costa. E experimentem os brancos e experimentem os tintos nestes 2 pontos. Pai, vão ter boas experiências. É como nós olhamos para o Alentejo e pensamos em Porto Alegre. Pronto, eu comparo
desta forma o Setúbal com Porto Alegre. Mas Porto Alegre trabalha numa serra que é a Serra de São Mamede e nós trabalhamos junto a uma serra que é a Rábida. Eu vejo numa das vinhas a Serra da Rábida que estou a dar uma ajuda aqui a um produtor e depois tenho a própria margem junto à própria herdade. E a Arinto é uma casta que, próxima ao mar, dá resultados espetaculares. Né? Sim, pá, o Arinto eu posso dizer, o Cais Branco, que vou lançar neste ano, portanto é um 2013, vou lançar no final deste ano, 2023. Pá, teve 4, 5 anos em barrica, e a barrica não o conseguiu do mal. É interessante porque apanhei o Arinto com quase 11 gramas de acidez. Atualmente está com 8 e tal. Porque ao ficar em barrica, com borras, ele nunca foi limpo. Portanto, ele acabou de fermentar dentro da barrica e permaneceu até eu decidir, não, está na hora de tu saíres e vais para a garrafa fazer o resto do estágio. É interessantíssimo porque aí já vamos brincar um bocadinho estilo de Borgonha. Portanto, Arinto, que nós nunca me comparamos com Chardonnay, mas aí vamos provar um vinho com estrutura, com pujança, com nervo e, portanto, são vinhos de inverno, um branco de inverno, não precisa de ser servido gelado. Se fosse servido gelado, perde a sua graça, a sua piada. Portanto, aqui é daí eu dizer que o meu clareto, o meu palhete, são vinhos que me dão prazer para beber todos os dias, no dia a dia, não há preconceito. Eu posso beber com peixe, com carne, com vegetariano, apenas sem nada, beber a copo. E depois tenho a brincadeira do Orange Wine, do Rocio, do Cais, do Lufinha. São coisas que é para se beber, podem se beber jovens, mas eu gosto de bebê-los com mais idade. Mais sério. Sim, é engraçado. Desculpa, Sérgio. Os dois vinhos eu comecei a beber numa temperatura mais baixa. Sim. E a temperatura já está mais elevada e os vinhos estão completamente diferentes, mas estão em perfis diferentes, mas estão muito interessantes. Estão muito interessantes mesmo. Então, acho o que achaste do clareto, Rodrigo? O que achaste do clareto? Já falaste do branco? Quando abri o clarete, ele estava assim um aroma muito forte ali a enxofre, mas agora já não sinto nada disso. Já está muito mais, uma coisa muito mais ali pro fruto vermelho, uma coisa mais fresca, e na boca tá indo para aí também uma fruta vermelha mais fresca, alguma especiaria, enfim, lembra como o Luiz falou ali, o Pinot Noir. Mas assim, quando eu abri, foi ali mais pro enxofre, mas deixei aqui respirando, a temperatura aumentou um pouco, tá espetacular. E é muito, tá muito bom. Jovens, os vinhos estão muito jovens. Este é 2022, eu abri o Rosé, tive a mesma sensação que o Rodrigo no Rosé, não estou a dizer enxofre, mas vinho fechado, um vinho bastante fechado, e o Rosé, já vi Rosés dos teus com 1 ano, por exemplo, e estão ainda melhores, muito melhores, estão muito mais abertos, e também tem esta característica de serem muito apetecíveis, se beber a garrafa até ao fim, pronto, não é? Mas o Rosé também está assim, também é jovem, é de 2022, pronto, precisa um bocado de tempo. Mas este clareto tem uma fruta muito bonita. O que eu gosto deste clareto é que tem uma fruta muito expressiva, bonita, e ao mesmo tempo ali um vegetal a cortar o que poderia ser enjoativo, que não é nada, não é? Ou demasiado exuberante, é ali uma própria, provavelmente da casta, não é? Portanto, que dá este... E ao terreno. Desculpa estar a interromper. Este castelão tem uma... Este castelão é uma... Eu tenho o castelão, isto é 1 hectare, em que isto é uma vinha com 60, entre 60 e 65 anos, não tem mais. E os meus avós, na altura, partiram a vinha ao meio. Fizeram uma pequena estrada que nós chamamos os rocios. Daí o branco é o rocio porque aí está tudo misturado. E o que é giro é dentro deste quadrado, eles fazem o corte e a parte de baixo é uma zona mais verde, tem mais água, muito mais nutrição natural. E então aí eu trabalho e é muito mais rica em argila e mármore com um bocadinho de xisto. E a argila dá-te uma nota muito fumada e alguma especiaria, que às vezes as pessoas ficam a pensar que é barrica, mas é mesmo o terroir, é o mesmo local a mandar. E depois a parte de cima, mais a norte, tem a parte menos vigorosa, portanto as vinhas não são tão bonitas,
e aí faz castelões de blend, de mistura com outras castas. Portanto, é interessante, estamos a falar da vinha pegada uma à outra, só que uma está rica em calcários e mármores e a outra é rica em mármores, xisto e argila. Pá, e estamos a falar em menos de 40 metros. Muda completamente. Mas esse planete é de uma mesma vinha, não é uma mistura de várias... Não. Não. É tudo só de uma vinha. É só de uma vinha, ou um clone que o meu avô na altura selecionou. Eu atualmente ando a tentar fazer o melhoramento destes clones, com muitas vezes em trabalhar em parceria e com amizades com outros produtores. Tenho andado a recuperar várias de vinhas. Mas só aqui só para terminar, já tens companhia, estás muito bem, Luís. Agora vim aqui para o que é que queria ver o que é que se passava. Acho muito bem, coitadinho, também já estamos aqui há muito tempo. Só para terminarmos, eu queria só perguntar à Mariana, só para ela falar um bocadinho dos vinhos que acabou por não falar, e depois terminamos só com mais uma coisinha, também que já vai o tempo muito alargado para todos. Mariana, só para falares um bocadinho dos vinhos, porque pegando aqui no que o Luís dizia há um bocadinho, que é cada vez as pessoas pedem mais, e até lá fora, há uma trend para vinhos naturais, por um lado, que não é o caso, mas este tem pouca intervenção, e também com vinho com pouco álcool, não é? Portanto, os tais que dá para ver a copo tranquilamente, e portanto estes estão nessa linha. Mais ou menos, o discurso está mais ou menos por aí. Sim. Deixa-me só dizer uma coisa que há bocado não acabei. Vou só explicar a história de herdade do Sobral e Sobral. Quando diz herdade do Sobral, é vinhos de Setúbal. Quando é só Sobral, é vinhos de mesa, não tem região. Quando nós temos um vinho de mesa, ou seja, Portugal, nós abdicamos, perdemos uma patente que se chama herdade, quinta, monte ou casa. Portanto, nós optámos por, ok, o que me interessa é defender um projeto pessoal e um território. Portanto, hoje em dia, se calhar a Mariana depois até pode falar nisto, que é muita gente, se calhar, que compra os vinhos do Sobral, já na sua cabeça sabe que aquilo é Costa Alentejana, ou é produzido por mim, ou é, portanto, há uma ligação, já não é aquela coisa de herdade do Sobral, é Setúbal. A maioria das pessoas que gostam do meu projeto de vinhos associa, porque também, juntamente com a Mariana e com pessoas que vendem os vinhos, temos feito este percurso juntamente de, ok, Sobral, Costa Alentejana. E é isto que também vai abrindo portas e ajudando quem está a vender os nossos próprios vinhos, seja os meus, seja de outros produtores da região de Setúbal, mais a sul ou um bocadinho mais a norte. Desculpa, Mariana. Não, é isso, mas sem dúvida. E para isso acontecer também contribui muito aquele Open Day que tu fazes no Cebolal, que atrai imensas pessoas, são centenas de pessoas a passar por aí um dia, e acho que é muito importante para toda a região que produtores como tu façam esse dia com atividades pensadas para educar e para comunicar a região. Não é só comunicar o Cebolal o que tu fazes aí, é muito comunicar a região mesmo. E acho que isso é muito importante, tem muito valor mesmo, porque ajuda o meu trabalho e ajuda o trabalho de todas as pessoas que comunicam o vinho e de todos os outros produtores da região. Portanto, isso é um trabalho que tem imenso valor nesse aspecto. Queres dar umas palavrinhas sobre os vinhos, Mariana? Sim, eu queria também, por conta disso dos vinhos naturais, no fundo acho que é um discurso que hoje se tem mais, e é uma frase que eu não utilizo, uma expressão que eu não utilizo, é de vinho natural, porque não concordo com essa denominação. No fundo, não há legislação para isso, nós sabemos, né? Nós sabemos que não há, mas nem é por isso, eu acho que é o que acarreta. Eu comunico muito como vinhos de baixa intervenção e vinhos tradicionais, de vinificação tradicional. Eu vou muito mais por aí. Porque acho que, e aí sim, vamos encaixar o Luís, se calhar num produtor que tem uma baixa intervenção nos seus vinhos, porque ele não quer mostrar o trabalho de vinificação, ele quer mostrar o terroir, a casta, a região. Ele quer comunicar outra coisa, é a preocupação. E acho que esses vinhos estão muito na moda, nessa moda, entram muito nessa procura, e
e são muito apreciados, porque são vinhos que, primeiro é aquela ideia de que o vinho tem defeito. Ah, mas não é defeito, é porque é natural. Porque muitas vezes há esse engano, há esse discurso, não é? Então não quer dizer que o vinho não tem que perder qualidade para ser de baixa intervenção, ou não tem que ser vinagre. Portanto, pode ser vinho e ser uma baixa intervenção. E acho que é por aí. Estes vinhos, aqui na loja, nós temos um armário grandinho já, em onde colocamos os vinhos de baixa intervenção, naturalmente. E este vinho não está nesse armário. Este vinho está na região de Setúbal. Porque acho que é um vinho que representa a região e não é um vinho que, ao provar, ficamos na dúvida. Então, mas de onde é que isto vem? Será que é a casta? Eu acho que é um produtor que representa bem Setúbal. Então, não sentimos que... E como esse, há outros, com esse mesmo estilo e essa mesma filosofia, que estão enquadrados nas suas prateleiras. Acho que Vinha do Rossio é um vinho que penso que está com mais curtimento agora, que é o que era há uma... Sim, esse tem um bocadinho mais de tanino, ele é realmente presente na boca. E olha, o bacalhau acho que foi uma ótima ideia, o bacalhau com imenso azeite acho que foi uma ótima ideia. Mas eu até, eu já bebi este vinho com sushi, e gostei muito, e colocaria este vinho num churrasco, de peixe ou de carne, colocaria este vinho num churrasco, e acho que ficaria muito bem. Quanto ao clarete, é muito isso, a fruta fresca, cereja, vermelha, um bocadinho de especiaria, e acho que ainda é muito importante comunicar como Castelão, que é uma casta similar a Pinot Noir, porque é uma Pinot Noir, querendo ou não, é uma casta que as pessoas ainda conhecem bastante e reconhecem e sabem do que é que estamos a falar quando dizemos que é uma casta similar a Pinot Noir, imediatamente assimilam uma certa característica, e acho que assim fazemos com que as pessoas levem mais castas portuguesas, como a Baga, como o Castelão aqui, e que Negramol, que levem mais estes vinhos, que sabem lindamente, agora com a chegada do verão, do tempo cada vez mais quente, não é? Sabem lindamente, e este é mais um exemplo desses, esse clarete. É um belo vinho, com menos extração, com menos álcool, bom para beber mais fresco e muito versátil. E que comida, Mariana? Que comida é que tu acompanharias com isto? Este, peixes gordos, iria para as sardinhas, iria para os salmões, iria por aí, mas também iria para um assado de carne. Eu acho que os dois vinhos são muito versáteis. Eles podem ser bebidos sem nada, como podem ser bebidos com comida. Aqui no curtimento, eu acrescentaria aí as sugestões da Mariana, até as comidas mais condimentadas, com caril, alguma coisa assim. Eu acho que ele acompanha bem. Eu acho que sim. Concordo. Boa. E tu, Luís, o que é que recomendas para estes vinhos em termos de comida? Bem, a nível do clarete, nós não estamos nada habituados, mas a Mariana falou há bocado do sushi. Eu acho que o sushi consegue integrar-se lindamente, mesmo um bife de atum. Eu gosto bastante com este clarete. Bom. Por exemplo, há quem goste de picanha. A picanha tem gordura, também é uma carne. Eu sei, desculpa, Rodrigo, eu sei que a nossa picanha não tem nada a ver com a vossa picanha do Brasil. Mas... É igual. A nossa é deste tamanhinho, vai ser assim. Não, mas eu acho que vai bem. Eu acho que vai bem, sim. Eu acho que vai bem com a carne, assim, de churrasco, enfim. Eu acho que tem um perfil interessante para combinar com isso. E também bebe-se assim um pouco mais fresco, sem nada, só conversando com amigos, enfim, acho que é. Eu gosto muito, por exemplo. Desculpa, turma. Pode falar. Diz. Eu gosto muito também de com cogumelos. Também. Acho que os cogumelos, que liga ali. Risoto de cogumelos, talvez, não? O umami. O umami, sim. Exatamente. Em relação ao recio, ao curtimento, gosto, por exemplo, de... É um prato que eu faço muito na herdade, quando tenho refeições. Eu gosto muito de galinha do campo.
com pimentos. Ou cozido de grão, portanto, com couve e isto. Portanto, são dois pratos muito tradicionais, típicos aqui do Alentejo. Claro que nós hoje em dia nas grandes cidades muitas vezes já não conseguimos tirar este proveito destes dois pratos, mas eu gosto bastante com galinha do campo e com cozido de grão. Claro que o bacalhau acho que liga lindamente, mas acho que estes dois são geniais para uma harmonização. Eu nunca comi a galinha, Luís, nunca comi galinha do campo. Tem que preparar aí Temos que combinar viscar, Rodrigo. A gente vai aí ao teu encontro. Temos que combinar, O Milton também quer ir. Eu também vou. Eu estou a dever um almoço, estou-lhe a dever um almoço. E passámos o live todo e não falámos de choco frito. Não tem a ver com o Alentejo, mas tem a ver com o Setúbal, não é? Ninguém falou do choco frito, não é? Que é uma coisa... Já é só para terminar com uma brincadeira, de facto que é acho que podia bem para este clarete, porque não, o choco frito com este clarete. Não é? Pratos emblemáticos do Setúbal e que também ligaria bem. Não, mas isto era uma... Eu tinha aqui uns wine quiz e umas coisas para fazer, mas já não temos tempo. Mas tinha esta brincadeira para falar sobre o choco frito, de facto acaba por ser uma coisa muito feliz da cidade de Setúbal, não é? Não da região, mas que também tinha aqui o seu espaço com qualquer um destes vinhos. Muito obrigado por estarem presentes e pela paciência que tiveram todos em conseguirmos levar isto até ao fim. Acho que valeu bem a pena, porque o projeto Idade de Setúbal merece toda esta promoção e que falemos dele e eu saio daqui também a aprender muito mais e a admirar ainda mais o projeto do Luís por tudo o que ele faz em termos de viticultura, os cuidados que tem ecológicos, etc. e os vinhos que são de elevada qualidade. E por isso, muito obrigado. Obrigado, Rodrigo, também por ter estado presente, pela tua paciência. Mariana, igualmente. Quando for a Lisboa, prometo visitar-te. Eu vou com alguma regularidade a Lisboa, mas não consigo ir a todos os lados, também vou sempre assim com uma agenda muito apertada. Vou ficar a aguardar. Será muito bem-vindo. Mas prometo visitar. Está bem? Beijinho, Rodrigo e Luís. Um abraço e obrigado por terem estado presentes. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Pela paciência desde as 7 da tarde até agora. Foi o live mais longo de sempre. Mas funcionou. Valeu a pena. Ainda bem que funcionou. Valeu a pena. Obrigado, sim. Obrigado. Um abraço, beijinho. Obrigado. Boa semana. Parabéns pelos vinhos. Tchau, Mariana. Obrigado. Tchau, Obrigada.